E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica continua no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler do capítulo 35 ao capítulo 37. Vamos ler os capítulos direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Abre sua Bíblia no capítulo 35 do livro de Gênesis. Jacó erige um altar em Betel. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e, depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel, descendentes de Jacó. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaque seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote.
A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oolibama nasceu Jeus. Jalão e Corá são estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Baazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. De Som, Ezer e de Sã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Alá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itirã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dissã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Som, o príncipe Esser, o príncipe de Sã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Acbor.
Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Me-Zaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Timná, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. José vendido pelos irmãos. Capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei?
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talá de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, a nossa leitura de hoje, ela trouxe o que é comum na Bíblia, né? Traz ali a genealogia de todos os principais personagens que lemos aqui. Mas o tema que eu quero trazer para nós hoje vai focar na história de José, que é uma das que eu mais gosto na Bíblia. E o tema é quando os sonhos provocam oposição. O versículo-chave está lá em Gênesis 37, verso 9, que diz o seguinte: Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, José, ele era o filho da mulher que Jacó amava, Raquel. A gente lembra que Jacó, ele fez um trato com Labão, seu tio, para trabalhar 7 anos para casar com ela. Só que Labão o enganou e ele acabou primeiro casando com Lia e teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então, a mulher que ele amava era Raquel. E o único filho, único não, porque tem Benjamim, mas José era filho dessa mulher que Jacó amava. E por causa disso também José era o filho que Jacó mais amava. Então, havia uma predileção ali de Jacó em relação a José, o que causava ciúmes nos outros irmãos e inveja. E o caso foi piorando quando Jacó foi dando coisas especiais para José. Ele deu uma túnica especial para José. E isso foi incitando mais ainda a inveja e a rivalidade de seus irmãos com José. E para piorar, José começou a ter sonhos, sonhos dados por Deus. Deus o escolheu para um propósito, que nós vamos ver no decorrer da história de José, que é muito interessante. E José, em vez de guardar isso no seu coração, ele falou aos seus irmãos, o que causou mais ódio ainda dos seus irmãos com relação a José e oposição com relação a ele. Então, os irmãos realmente o odiavam. E diante dessa história que começamos a ler hoje, o que que Deus gostaria que nós fizéssemos? Que continuemos confiando em Deus. Deus nos dá sonhos, Deus nos dá propósito e uma direção. Às vezes, a gente duvida. Por quê? Porque a gente espera que tudo em redor coopere para que dê certo. Mas geralmente não é assim. Geralmente vem oposição, às vezes injustiça, e justamente daqueles que a gente esperava maior apoio, que são aqueles que estão mais próximos, nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos. E às vezes, no intuito de nos proteger, eles tentam nos barrar do propósito que Deus colocou no nosso coração, ou por inveja mesmo, que era o caso dos irmãos de José. Então, nós temos que ter fé que, se Deus nos deu a visão, o propósito, Deus vai nos conduzir para o cumprimento dele. Então, devemos guardar os sonhos de Deus no coração, ter sabedoria, guardar o nosso coração, para que Deus nos conduza
para o seu propósito, mesmo que em nosso redor, dentre aqueles que deveriam nos apoiar e, ao contrário, se opõem a nós, vamos confiar que Deus é quem nos conduzirá ao seu propósito, e sempre é para o bem, como está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Nós vamos ver que é isso que vai acontecer na história de José, por mais que tenha iniciado de uma forma ruim. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradecemos porque te conhecemos e temos a oportunidade, Pai, a liberdade de estudar as tuas escrituras, ó Deus. Te pedimos que a tua palavra, ela encontre raízes no nosso coração e que, tendo raízes em nosso coração, ela possa crescer e dar frutos para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor nos revele os teus propósitos, ó Deus, que nós confiemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que o Senhor promete. Que possamos guardar a fé firme em Ti, em Cristo Jesus. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!